Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula, onde nós vamos abrir um conteúdo novo, que é a modularização. Hoje nós entenderemos o que são as funções, o que são os procedimentos, o que são os módulos, na verdade, quais os benefícios de se usar os módulos, e aí eu vou trazer no final alguns exemplos de utilização. Nós não trataremos nessa aula de parâmetros, certo? Passagem por valor, por referência, isso vai ficar para a próxima aula. Nessa aula de hoje eu também vou falar um pouco sobre as variáveis locais e globais, tudo bem? Então, seguindo, modularização. Eu creio que vocês estão entendendo a sequência do conteúdo, e isso é muito importante que entendam essa sequência. Nós começamos lá nas primeiras aulas aprendendo sobre expressões, sobre os operadores, tipos de dados, né? Estudamos também as decisões simples e compostas, depois nós estudamos repetição, aí nós entramos em variáveis indexadas, né? Matrizes e vetores, ou seja, a gente vem construindo todo um conhecimento para que possamos desenvolver algoritmos cada vez melhores, cada vez com mais ferramentas, né? A intenção é justamente essa, que você tenha muito mais ferramentas com o passar do tempo. Então, daqui a alguns dias, por exemplo, ou até o final da disciplina, quando você pegar um problema para resolver, logo você vai identificar se naquele problema é para se usar um vetor ou não é para usar um vetor, é para se usar uma matriz ou não, vai caber estrutura de repetição ou não. Aí, a sofisticação do código, isso é natural, vai te levar a você pensar assim, não, agora eu vou modularizar isso aqui, né? Como se eu estivesse melhorando o meu código. Aí eu decido por modularizar. Vou extrair esse código e tornar ele um módulo. E vou reutilizar. Isso é muito interessante. Então, o que eu quero dizer? Que até agora a gente aprendeu a estudar, estudamos os algoritmos como se fossem uma estrutura só, ou seja, um algoritmo só, um algoritmo principal, né? Um algoritmo único. Mas faz parte do nosso pensamento computacional nós dividirmos problemas. Isso é bem normal, na verdade. E quebrarmos esse problema grande em problemas menores, construindo algoritmos menores, capazes, eficientes, numa visão assim de que eles são, vamos dizer assim, quase que independentes, né, do algoritmo principal. É como se nós criássemos um algoritmo dentro de outro algoritmo, tá? E o que essa modularização nos proporciona? Nos proporciona um melhor reaproveitamento de código, né? Uma melhor manutenibilidade, certo? Porque quando trabalhamos com algoritmos únicos e não conhecemos essas ferramentas um pouco mais sofisticadas, nós acabamos por sempre utilizar algoritmos únicos, sempre utilizar algoritmos únicos. E às vezes nós podemos escrever mais código por causa disso, né? Ou ter algoritmos mais longos por causa que não utilizamos a modularização. Por isso que é importante entender que até agora nós fizemos uma construção de conhecimento. Então, nenhuma das ferramentas que foram apresentadas, elas, vamos dizer assim, ficarão escanteadas e não serão utilizadas. Não, na verdade, faz parte de todo um crescimento, né? Todo um crescimento de conhecimento. Então, aí eu anoto, né, que a utilização de algoritmos grandes pode prejudicar o trabalho do programador, certo? Porque, justamente, nós podemos pensar uma abordagem que nós conseguimos subdividir esse algoritmo, esse problema, e aí ter uma ideia de utilizar modularização.
uma sintaxe adicional em nível de código, certo? E nos exemplos de utilização, eu trarei alguns exemplos que tem um deles que eu vou tratar com vocês 3 ou 4 formas de como resolver o mesmo problema, que na verdade são 3, 4 formas de abstração desse problema, certo? Perfeito. Agora a gente vai pensar assim, algoritmo principal e os módulos. Então, modularizar um algoritmo significa dividi-lo em módulos, né, procedimentos ou funções. Os módulos, eles podem, não há uma restrição, eles podem aparecer em grande quantidade em um mesmo algoritmo, mas só podem ser acionados pelo algoritmo principal, que sempre iniciará a execução do programa ou por outro módulo. O que, que eu quero dizer aqui? Vocês vão entender que os módulos, eles não têm um início de vida autônomo. Isso não pode acontecer. O módulo, ele ou é acionado pelo próprio algoritmo principal, ou ele é acionado por um outro módulo, mas nunca sozinho. Tá? Eu vou demonstrar isso. Cada módulo tem seu nome, que deve ser único dentro do algoritmo, óbvio, e opcionalmente sua coleção de parâmetros de entrada, além de opcionalmente um tipo de retorno, ou seja, dependendo do tipo de módulo, né? Além disso, os módulos podem ter suas próprias variáveis locais. Eu vou explicar isso melhor daqui a alguns momentos. Então, em termos de organização do código, os módulos possuem as mesmas seções de um algoritmo normal. Vamos pensar, como eu falei para vocês, um módulo é como se fosse um algoritmo dentro de outro algoritmo. Então, aquela estrutura de identificação, seção de declaração de variáveis, início e fim, todos eles têm. Mesmo o algoritmo principal e os módulos, cada um deles, todos eles têm que ter isso. Né? A seção de declaração de variáveis é opcional, mesmo no algoritmo principal é opcional. Né? É claro, dependendo do que ele venha a fazer. Mas, enfim, a estrutura é a mesma. Os módulos não possuem capacidade autoexecutável, como eu coloquei, sendo necessário serem invocados, chamados pelo algoritmo principal ou por um outro módulo. Tranquilo? Eu vou demonstrar o fluxo de execução daqui alguns slides para frente, e isso vai ficar mais claro para nós. É necessário entender que temos dois tipos de módulos. Os módulos que são as funções ou os procedimentos. A diferença básica mora na seguinte característica. As funções, elas são um tipo de módulo que retornam algum tipo de informação ao comando que invocou ela. Ou seja, ela retorna um valor e sempre deve retornar. Não existe função sem retorno, certo? O retorno, ou melhor, a saída de uma função pode ser, por exemplo, um número, um caractere, um booleano. Pode ser qualquer tipo de dado aceito na linguagem, certo? Exceto alguns outros tipos mais avançados, né? Aí a gente vai falar de uma função retornar um procedimento, e aí a gente cai na especialidade da linguagem, tá? Na sofisticação da linguagem. A ação de retorno de uma função, ela é sumária, ou seja, quando invocada a função, automaticamente se encerra devolvendo o controle à função chamadora, ou seja, a quem chamou aquela primeira função. Para provocar o retorno, usa-se a palavra-chave retorne, seguida do valor que se deve retornar. Bom, vamos lá. Eu vou demonstrar isso e vai ficar claro. Nesse primeiro momento, eu só gostaria que vocês entendessem que a função, ela exige um retorno, certo? É como se você passasse um valor ou chamasse alguém para fazer alguma coisa ou resolver um problema, e essa pessoa vem e te dá um retorno daquilo que você pediu para ela resolver. Entendeu? Isso é uma função. Agora, um procedimento, que é um outro tipo de módulo, ele é mais autônomo, ele não retorna. Você invocou o procedimento, ele vai, faz o que você mandou fazer e se encerra.
ele não retorna nada para quem o invocou. Entenderam? E aí vocês podem ficar pensando assim, então qual é a utilidade? Bom, ambos têm uma utilidade muito interessante. Função normalmente eu uso para cálculos, onde eu quero, novamente, modularizar. Eu quero tirar aquele trecho de cálculo de dentro do algoritmo e passá-lo para ser um módulo independente. E aí eu quero que esse módulo, eu quero utilizar em vários pontos do meu algoritmo, para eu não precisar ficar repetindo linhas de código. Eu chamo o módulo e ele resolve o problema para mim, tá? Ou seja, eu passo uma informação, ele calcula alguma coisa ou realiza algum processo e me retorna um valor. O procedimento, não. Eu passo o valor, opcionalmente também, eu chamo ele, eu posso ou não passar valor, e ele vai e faz o que tem que fazer e não retorna nada para quem chamou. Perfeito? Olha aqui, isso aqui eu desenhei para que eu pudesse explicar isso para vocês mais claramente. O controle do fluxo de execução do algoritmo é feito, via de regra, pelo algoritmo principal, que é autoexecutável e inicia a execução do programa. Ou seja, o algoritmo A, primeiro passo, leia a nota 1, leia a nota 2, faz a soma, calcula a média, aí ele entra numa decisão, faz o passo da primeira decisão, da segunda decisão, finaliza o algoritmo. Ou seja, existe um fluxo de execução. Existe um sentido de execução, né? Uma linha. Pensem em uma linha de execução. Tá. E agora? E a função? Aí olha o que eu pensei. Eu falei, não, veja bem. Eu vou tirar o trecho de código que faz aqui, ó, a soma e a média. Tá vendo esses dois trechos de código aqui? Eu vou tirar isso aqui e vou passar para um módulo. Aí aqui, olha o que eu fiz. Continua lendo nota 1, continua lendo nota 2, mas agora ao invés de eu fazer a soma e calcular a média, eu chamo uma função calcular média, tá vendo aqui, ó? A minha variável média vai receber a função calcular média e eu vou passar como parâmetro, não quero entrar no mérito se é por valor ou por referência, a função calcular média vai retornar. Retornar para quem? Para quem chamou ela. Qual foi a linha de código que chamou ela? Essa linha aqui, ó. Entenderam? Então veja, quando o fluxo de execução ele vem sendo aqui cada um desses comandos realizados, ou seja, leia a nota 1, leia a nota 2, chega aqui, média recebe, função calcular média passa a nota 1, nota 2, ele vai lá para calcular média, faz a soma, recebe nota 1 mais nota 2, calcula a média e retorna em média, ou seja, ele retorna para cá e armazena nessa variável média aqui que nós criamos. E aí ele continua o fluxo de execução. Então veja que a função calcular média ela tem um retorno. Essa palavra retorne é o que eu acabei de explicar aqui acima, de que ela é sumária. O que significa isso? Quando se chama essa função retorne, aqui, ó, a função, desculpa, eu ia falar o algoritmo, mas isso pode confundir. A função, ela imediatamente sai da execução e retorna para quem chamou. Entendeu? Então, uma das maneiras de sair ou de interromper o fluxo de execução de uma função é chamar o comando return. Ele para a execução e retorna para quem pediu. Certo?
E daí ele continua aqui, ó. Então aqui eu explico, ó, o trecho de código do algoritmo principal que realizava o cálculo da média foi transportado para um módulo do tipo função, que autonomamente pode receber dois valores, olha aqui, ó, receber dois valores, nota 1, nota 2, e dois valores quaisquer, calcular a média, ele soma e calcula a média e retorna o valor a quem invocou. Entenderam? Soma com underline, média com underline. Elas não existem no algoritmo principal, certo? Não foram declaradas no algoritmo principal. Perfeito? Somente dentro da função calcular média, tá? Enfim, então, é assim que funciona uma função. É onde eu recebo opcionalmente alguns parâmetros, realizo algum procedimento, cálculo, comando, leitura, é, alguma coisa, e retorno um valor para quem me chamou. Entendeu? Expliquei a questão da nomenclatura. Agora, veja, e o procedimento? O trecho de código do algoritmo principal, que fazia o julgamento do valor da média para informar se o aluno estava aprovado ou reprovado, foi transportado para um módulo do tipo procedimento, que autonomamente pode receber qualquer valor real e realizar um julgamento, imprimindo a mensagem conforme o caso, findando após isso a sua execução. Olha aqui, a seta ela nos indica que o fluxo para o imprimir resultado, aqui ó, a seta devia estar um pouquinho mais abaixo, tá? No imprimir média, imprimir resultado, significa que é um fluxo que só vai, ele não retorna, entenderam? Chama o procedimento, ele começa a sua execução, recebendo ou não parâmetros, declarando ou não variáveis, realiza o que ele tem que realizar, morre a execução, pronto, acabou. Tá? A diferença, então vocês vão me perguntar assim, professor, então a diferença básica entre uma função e um procedimento é o retorno? Sim, a função retorna um tipo de dado válido dentro da linguagem para quem chamou. O procedimento, ele não retorna nada, tá? É claro que tecnicamente ele vai retornar void, mas void é bem complicado explicar void. Até porque no Visual G não existe isso, mas se vocês forem pesquisar em Java ou em C Sharp, vocês vão encontrar essa palavra void, ou na linguagem C, certo? Enfim, então, a função tem retorno, procedimento não tem retorno, tá? Para que eu uso função? Para fazer um cálculo para que me retorne algum valor. Para que eu uso procedimento? Tão simplesmente para executar vários comandos ou fazer algum tipo de operação das quais eu não quero nenhum tipo de retorno. Perfeito? Então tá. Vou explicar escopo de variáveis e daí a gente já vai fazer os exercícios. Tudo bem? O que é escopo de variáveis? Primeiro, o que é escopo? Escopo é uma delimitação, certo? Então, eu vou falar em delimitação do uso de variáveis. Quais variáveis eu posso usar dentro de um módulo, certo? Quais variáveis eu posso usar no algoritmo como um todo. Perfeito? Então, vamos lá. O escopo de uma variável é definido como o lugar no algoritmo onde essa variável pode ser manipulada.
E aí nós temos dois tipos de escopo de variáveis, né? Ou dois escopos. As variáveis globais, que são as variáveis pertencentes ao algoritmo principal, ou seja, visível ao algoritmo principal e a todos os módulos dele, ou as variáveis locais, que são variáveis declaradas internamente aos módulos e por isso não são visíveis a outros módulos e nem visíveis dentro do algoritmo principal. Bom, algo importante para a gente fazer e pensar aqui em escopo de variáveis, o que eu aconselho é aprenda a definir as suas variáveis de cada módulo somente para ele. Use muito pouco variáveis globais, só quando o problema não tiver outra alternativa ou se outra alternativa for muito custosa. Tá? Em Visual G e em outras linguagens estruturadas, né, que talvez vocês possam ter contato, há uma certa pobreza com relação a essa definição de escopo. Tá? Nas linguagens mais modernas, como Java, C Sharp, nós podemos, inclusive, definir o escopo de uma variável, para vocês terem ideia, para que ela funcione somente dentro de um laço para. Aquela variável vai funcionar somente ali dentro. Hora que sair do escopo do comando para, ela é liberada da memória. Tá? E assim tem várias outras situações. Então, de forma geral, o escopo de todas as variáveis mostradas até esse ponto é exatamente o corpo das funções onde são definidas. Assim, uma variável definida dentro de uma dada função não será visível dentro de outras funções. Definir aqui em cima, ó, soma dentro de calcular média, ela não vai ser visível dentro de imprimir resultado, certo? Definir uma variável lá em algoritmo, lá na seção do algoritmo principal, eu consigo visualizar em média, consigo visualizar em imprimir resultado. Por quê? Porque quando eu declaro aqui, eu estou declarando na global. Quando eu declaro aqui, eu declaro na local, certo? Aí aqui eu trago um algoritmo que eu desenvolvi, que é o mesmo calcular notas, já com as funções, com a função e o procedimento, seguindo a nomenclatura que eu coloquei, para que eu explique para vocês onde está a função, onde está o procedimento, onde é a declaração de variável local, onde é a global, onde está o algoritmo principal. Olha aqui, isso aqui é bem interessante. É um algoritmo implementado, né? É um algoritmo implementado. Deixa eu tentar aqui, só voltar um pouquinho, diminuir um pouco a tela. Olha lá. Então aqui, pessoal, nós temos o seguinte. O algoritmo cálculo de notas, que é o nosso algoritmo principal, certo? E esse algoritmo principal, ele é composto de quais comandos? Bom, aqui eu tenho o algoritmo principal, ó. Isso aqui faz parte do algoritmo principal. Isso aqui é uma imagem, não vai dar certo. Deixa eu ver se eu acho um outro componente aqui. Na verdade, assim, o cálculo de notas, que é o nosso algoritmo principal, ele tem dentro dele uma função, um procedimento, são módulos, certo? Ele tem uma seção de declaração de variáveis, que é global, ó, tá aqui. Essa seção de declaração de variáveis, vejam que ela está no mesmo alinhamento do algoritmo lá em cima. Então, fica muito claro. É claro que não é isso que define que ela é a seção global, não é isso que define o alinhamento, mas sim porque ela não está dentro de nenhuma outra função, sintaticamente está na posição correta, que é entre a definição do algoritmo e o início dele, então está tudo certo. Essa é a declaração, a seção de declaração de variáveis global, tá? Seção global. E aqui o início e fim do algoritmo. Veja que há uma diferença. Aqui eu tenho algoritmo, aqui eu tenho início e fim algoritmo. Aqui eu tenho função, início, fim, função.
procedimento, início, fim, procedimento, certo? Então, aí continuando. A função calcula a média, ela recebe, olha lá, underline nota 1, underline nota 2, do tipo real, e retorna, ela vai retornar para quem chamar ela, o real, um tipo real, um valor real. Ela tem variáveis locais. Quem? Underline soma, underline média, que são do tipo real. Inicia, soma recebe a soma dos parâmetros que estão chegando aqui, ó, lá em cima. A média recebe a soma dividido por 2, e olha aqui o comando, retorne média. Quando esse comando é invocado, pode até ter outros comandos para baixo, de leitura não, de cálculos e tal, que eles não serão executados. Esse comando, ele promove a saída da função e o retorno do valor, né? Eu poderia fazer um retorne zero. Ele faria a saída da função e retornaria zero para quem chamou. Entenderam? Aqui no procedimento, da mesma forma, eu tenho o procedimento, o nome dele, os parâmetros de entrada, mas não tenho parâmetro, não tenho tipo de dado de retorno, porque procedimento não retorna, certo? É a única diferença de função e procedimento. Da mesma forma, eu tenho seção de declaração de variáveis locais, início, aí olha só, isso aqui é uma variável local que eu estou utilizando no sentido de, é, como se fosse uma diretiva, uma recomendação, uma boa prática para que eu deixe o código autodocumentado, né? Porque a partir do momento que eu declaro uma variável, mede a aprovação e atribuo o valor 6 para ela, eu já sei aqui que a média para aprovação, o valor é 6. E aí no meu código, eu vou perguntar se a média do aluno for maior ou igual à média aprovação, ou seja, fica mais legível o algoritmo, autodocumentado, né? Se for, escreva aprovado, se não, escreva reprovado, fim C, fim procedimento, acabou. É só isso que ele faz, entendem? Então, aqui no corpo principal, já feitos os módulos, agora é só eu escrever o corpo principal. Declaro variável nota 1, variável nota 2 e média, perfeito? Aí eu faço assim, informe a primeira nota, leia a nota 1. Informe a segunda nota, leia a nota 2. Média recebe, cálculo de média, passando nota 1, passando nota 2. A função vem para cá, a execução vem para a função, começa a executar, ó, recebe nota 1, nota 2, a soma é feita nota 1, nota 2, a média é calculada e ele retorna a média. O valor fica aqui armazenado na minha variável média. Só que aqui, ó, notem que é underline média, perfeito? E aí eu invoco o procedimento imprimir resultado passando o valor média que eu acabei de adquirir, certo? Lá no procedimento média aluno, veja que aqui é média, aqui é underline média aluno, porque o nome do parâmetro não precisa seguir o nome da variável que eu estou utilizando, ele precisa seguir somente uma coisa, tipo de dado. Então, olha só, imprimir resultado, eu estou mandando média. Média é real. Média, underline média aluno também é real. Então, ele vai aceitar. Chegou o underline média aluno, um valor qualquer aqui, ele vem, atribui valor 6 à média aprovação e faz o julgamento se a média do aluno informada é maior ou igual à média aprovação. Se for, ele escreve aprovado, se não, escreve reprovado, fim, procedimento. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Espero que tenha ficado claro isso. Nós vamos fazer uma série de exercícios nessa semana e também na semana que vem, para que fique bem claro e vocês consigam de fato utilizar essa ferramenta que é muito poderosa, muito interessante, e com toda certeza deixar os nossos algoritmos mais sofisticados. Tudo bem, então? Eu vou encerrar esse vídeo e vou abrir um outro para a gente fazer os exemplos de utilização. Tranquilo, pessoal? Então tá. Até mais.